principal testemunha, Janete de Souza, que encontrou o corpo da vítima. Seguimos acompanhando o caso e a qualquer novidade, entramos ao vivo aqui no Tribunal do Júri. Sandro, é com você. Precisei voltar aqui para casa e foi aí que eu escutei o Leonardo falando com a dona Emília. Precisei voltar aqui para casa e foi aí que eu escutei o Leonardo falando com a dona Emília. Precisei voltar aqui pra casa e foi aí que eu escutei o Leonardo falando com a dona Emília. Leonardo Vasconcelos é indiciado sob a acusação do assassinato de Emília Freitas no dia 14 de outubro, na cidade de Curitiba, Paraná. O que diz Leonardo Vasconcelos? É culpado ou inocente? Inocente. Iniciamos nesse momento a instrução do processo aqui no plenário do júri. Essa instrução é uma coleta de provas na presença dos senhores jurados. Podemos ouvir as testemunhas, caso queira o promotor e o defensor, e também ouvimos obrigatoriamente o réu. Senhores jurados, é tarefa dos senhores dizer, após ter ouvido as provas, se ele é ou não culpado. Seu nome é Janete de Souza? Meu nome é esse? Você foi empregada da Emília por 6 anos, né? Como era a relação de vocês? Eu tomei conta da Emília por 6 anos. Ela me conheceu muito nova. A gente tinha uma boa relação. Ela confiava em mim para tomar algumas decisões, para desabafar. Eu confiava nela. Ela era minha companhia, eu era a companhia dela. Era como se fosse família. Você que encontrou o corpo dela, né? Deve ter sido bem difícil para você. Não ouvi. Você que encontrou o corpo dela? Sim, fui eu. Bom, a gente sabe que o crime aconteceu entre as 9h30 e as 10 da noite. Você se lembra se a Emília recebeu alguma visita aquela noite? Sim. Eu escutei o Leonardo. Eu inicio a defesa, senhores, informando que o réu, Leonardo, foi extremamente colaborativo com os processos investigativos desse caso. Inclusive, mesmo ele recebendo as falsas acusações de assassinato, e eu digo falsas porque não existem provas, ele voluntariamente se apresentou à polícia para prestar as devidas informações. E eu peço que vossas excelências levem isso em consideração nesse julgamento. E com isso eu dou início ao depoimento do réu. Leonardo, quando você conheceu a vítima, você sabia da condição financeira dela? Não, a gente se encontrou por acaso no meio da rua e eu ajudei ela. E você, sempre que possível, prestava esses auxílios a ela, certo? Sim, a gente construiu uma ótima relação durante esse tempo. Você conseguiria explicar essa relação de vocês pra gente? A Emília, ela foi muito importante pra mim. Ela acreditava em mim, ela era realmente como uma mãe. Bom, com uma relação tão próxima, tão afetuosa, né, de mãe e filho, eu acredito, excelência, que ele não precisava esconder nada da vítima, certo? Leonardo, nesse seu período de convivência com ela, em algum momento você recebeu uma ajuda financeira dela? Não, eu nunca pedi nada pra ela. Minha querida colega, doutora Helena, deixou em aberto o tipo de ajuda que você dava pra Emília. Que tipo de ajuda era essa? Eu ajudava com as coisas burocráticas, imposto de renda, por exemplo. Então você sabia sim da condição financeira da Emília? Não, no início eu não sabia, mas depois dava pra ver. Dava pra ver que ela era rica, por isso você começou a frequentar a casa dela? Não era por isso. Ela gostava da minha companhia e a gente acabava se entendendo e eu achava que ela era sozinha. Você é um homem desempregado e ela era uma mulher rica e sozinha. Muito conveniente pra você essa situação, né? Não tem nada de conveniente. Eu nunca nem pedi dinheiro pra ela. A questão é exatamente essa. Você nunca precisou pedir dinheiro pra ela.
Você distorce tudo que eu falo. Janete de Souza, né? Queria só confirmar uma informação, Janete, que no dia do crime você tinha noite de folga, certo? Sim. E você tinha o costume de sair nas suas noites de folga? Não, mas naquele dia eu fui visitar uma amiga. Ah, mas então você tinha outras companhias além da Emília. Objeção, excelência. Se a vida pessoal da testemunha não tá em julgamento. Eu não consegui ouvir o que você falou. Objeção negada. Pode concluir seu raciocínio, doutora Helena. Obrigada, excelência. Como eu estava falando, Janete, você disse que não tinha o costume de sair nas suas folgas e que você e a Emília se faziam companhia, mas é muito curioso que exatamente nessa noite você por acaso se lembrou que tinha que visitar uma amiga e essa visita era tão importante a ponto de você deixar a dona Emília sozinha em casa. Por que você saiu naquela noite? Eu só decidi sair. Mas por quê? Vocês brigaram? Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Vocês brigaram. Por causa de dinheiro? Isso só interessa eu e ela. Não, tudo bem. Se isso só interessa vocês duas, ok. Só que eu preciso entender uma coisa aqui. Porque você disse pra doutora Marta que você ouviu o Leonardo durante a noite. Só que pra nós aqui, você acabou de falar que saiu. O que eu acredito que é interesse de todos aqui é saber como que você ouviu o Leonardo, sendo que você acabou de falar que não estava em casa. Sim, eu disse, eu precisei voltar pra casa e foi aí que eu escutei o Leonardo falando com a dona Emília. Então você estava lá na suposta hora do crime. Senhores, a única pessoa que coloca o Leonardo na cena desse crime é a mesma pessoa que assumidamente teve desentendimento com a vítima e estava na casa na suposta hora do crime. Além disso, excelência, a única coisa que ela alega é que ela ouviu o Leonardo. Só que ela tem seríssimos problemas auditivos. A senhora poderia mostrar ao júri o seu aparelho auditivo, por favor? Janete, a senhora poderia mostrar seu aparelho ao júri? Sim, excelência. Você sabia que na última mudança de testamento, a Emília passou todos os bens dela pra você? Mas é claro que não. Se eu soubesse, eu jamais aceitaria. Se você não sabia, você era um péssimo ajudante, então. Olha, eu ajudava da melhor forma que eu conseguia. Mas não ficava sabendo de tudo. Você disse que não ficava sabendo de tudo, mas você sabia que a Emília era interessada em você. Objeção, excelência. A minha colega não pode interrogar o réu partindo de suposições pessoais. Até porque o Leonardo tem sim uma relação estável com a senhora Rita, que está presente aqui inclusive, e esse tipo de suposição, doutora Marta, gera um desconforto no réu sem motivo. Objeção aceita. Eu vou ser mais direta, então. A gente sabe que a Emília era uma mulher sozinha. Mas como bem pontuado pela minha colega, você vivia um relacionamento estável. A Emília sabia do seu casamento? Não. Porque você não podia contar isso pra ela. Mas eu podia. Você, Leonardo, é um homem desempregado, que conheceu uma mulher rica, vulnerável e sozinha. Você escolheu esconder o seu relacionamento, mesmo dizendo que você tinha uma relação maternal. Você sabiamente escolheu omitir a única informação que te afastaria da Emília e, consequentemente, te impediria de ter acesso ao dinheiro dela. Você tem certeza que ela é um bom álibi pra você? Com certeza, doutora. Eu salvei ela de um relacionamento horrível. Antes de mim, ela não tinha ninguém de verdade. Eu acho que ela não tá muito disposta a te ajudar, não. Eu tenho certeza que ela vai ficar do meu lado. A Rita é completamente fiel e o nosso relacionamento é maravilhoso. Chamo agora a testemunha da defesa. Senhora Rita Vasconcelos, você pode me falar o que aconteceu na noite do crime? Era nosso aniversário de casamento e a gente tinha combinado de fazer um jantar. Eu fiquei em casa preparando e o Léo ele chegou mais ou menos às 9h25. Nós jantamos e, bom, ele não saiu mais. Objeção, excelência. O depoimento da testemunha não é válido se eles são casados.
Eu sei que a doutora Helena não traria uma testemunha inválida. Exatamente, Excelência. Eu não sei se a promotora não leu ou não se atentou, mas nos autos consta que eles não são casados de verdade. A testemunha foi instruída a mentir pro júri, então, insinuando que eles têm uma relação estável de casamento. A vida pessoal da testemunha não é mérito aqui, doutora Marta. Mas eles têm sim, Excelência, uma relação estável, só que ela está travada burocraticamente por um relacionamento passado da testemunha. Eu pensei que você não fosse falar sobre isso. Sério, que pena. De qualquer forma, você tá disposta a testemunhar nesse caso? Perfeitamente disposta. Então eu queria saber uma coisa. Você chegou a conhecer a Emília? Não, mas ele falava muito dela pra mim. E ele te falou que antes de ver você na noite de aniversário de vocês, ele foi ver a Emília? Sim. E o que aconteceu na noite de 14 de outubro? Eu passei a noite inteira em casa. E o Leonardo? O Leonardo, ele saiu por volta das 7h30. E voltou que horas? Depois das 10. O Leonardo, ele voltou depois das 10, com a roupa cheia de sangue. Isso não é verdade! Quem tá te obrigando a dizer isso? Senhor Leonardo, queria lembrar que a testemunha fez um juramento para estar nesse júri. Inclusive, eu queria entender por que você mudou seu depoimento agora, Rita. Porque o Leonardo me mandou. Ele disse que eu tinha que falar que ele chegou às 9h25 e que ele não tinha saído mais. E você não estranhou ele chegar em casa assim? Claro que eu estranhei. Mas quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele me disse que ele tinha matado ela. Dona Rita, você sabe o que você está dizendo? Eu tenho que dizer a verdade, não tenho? Mário, olha pra mim. Olha pra mim. Você é realmente inocente, não é? Sim, eu sou inocente. A Rita é louca. Iniciamos nesse momento o segundo dia da instrução do processo aqui no plenário do júri. Se o caso tiver sido encerrado por ambas as partes, podemos dar continuidade à decisão do júri. Senhores jurados, quero lembrá-los que os senhores são o vetor da justiça nesse tribunal. A justiça está na mão de vocês. Excelência, desde a suspensão da sessão, algumas provas surpreendentes chegaram até mim. E eu gostaria de tomar a liberdade de pedir para o senhor chamar novamente a última testemunha de acusação, a senhora Rita. Helena, quando você tomou conhecimento de tais provas? Excelência, foi ontem à noite, por volta das 10 horas.
Excelência, eu exijo uma objeção. O caso já foi encerrado pela acusação. Objeção negada. Assim como a minha colega, eu também tinha dado meu caso como encerrado, Excelência. Só que como essas provas vitais chegaram até mim, eu não tenho como não apresentá-las. Chama então Rita à cadeira de testemunhas. Senhora Rita, você entende que continua sob juramento? Sim. Ótimo. Eu gostaria de saber se você conhece um homem chamado Marcos dos Santos. Não. Não? Não. Bom, então permita que eu te lembre de alguns fatos da sua vida, Rita. Marcos dos Santos é o nome do homem com quem você é casada no civil. Se lembra? Ainda não? Bom, então vou mostrar algumas coisas que talvez refresquem a sua memória. Aqui, senhores, eu trago uma conversa do dia 17 de outubro, ou seja, 3 dias após o assassinato, e é uma conversa entre a testemunha e o seu legítimo esposo, Marcos dos Santos. Isso é mentira! Marcos, aconteceu uma coisa incrível. Eu acho que nossos problemas vão acabar e a gente vai poder finalmente ser feliz, amor. Aquela velha que eu tinha te falado, ela foi assassinada. E parece que estão suspeitando do Leonardo. Você se reconhece nesses áudios, Rita? Pois então, Excelência, eu vou mostrar a continuação dessa mesma conversa. Mas é claro que o Leonardo foi na casa da velha na noite do crime. E acharam um monte de detalhes dele pela casa. Mas apesar disso, parece que o crime aconteceu 9h30. O Leonardo ele já estava em casa nesse horário. Mas o único álibi dele sou eu. Amor, ia ser tão maravilhoso ter que parar de bancar esse papel de esposa fiel. Ai, se o Leonardo for condenado por assassinato, eu posso finalmente fugir com você e a gente vai ficar junto. Ai, pra sempre. Meu Deus do céu, eu te amo tanto, tanto, tanto. Os senhores puderam ver que a única pessoa que assumidamente viu o Leonardo naquela noite acaba de confirmar nesse áudio que ele estava em casa na hora que aconteceu o crime. Então a defesa pede para que vossas excelências absolvam o réu neste caso. Não cometam uma injustiça, senhores. Excelência, fica então concluído o caso da defesa e eu agradeço a atenção de todos. Promotoria tem algo a mais a dizer? Excelência, eu julgo que seria desnecessário acrescentar qualquer coisa ao caso do Leonardo. Mas eu queria lembrar que o caso de feminicídio da Emília Freitas continua em aberto. O acusado, Leonardo Vasconcelos, foi pronunciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, porque no dia 14 de outubro, por volta das 21h30, nesta capital, efetuou um golpe na cabeça de Emília Freitas, que a levou a óbito. O Conselho de Sentença, por maioria de votos declarados, o absolveu da imputação de homicídio qualificado. Posto isso, e observando a decisão do Conselho de Sentença, para absolver Leonardo Vasconcelos, com fundamento no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal, julga-se improcedente a pretensão penal deduzida pelo Ministério Público Estadual, portanto, inocente. Porém, chama agora a Dona Rita à mesa de réu. Dona Rita, a senhora estava em pleno juízo nesse testemunho, inclusive estava sob juramento. Tendo mentido nesse júri, a senhora será levada em custódia de acordo com o artigo 342 do Código Penal. Parabéns pela vitória, doutora Helena. Obrigada, Rita. Você tá bem animada para quem tá sendo presa, né? Eu prefiro 2 anos por falso testemunho do que uma pena por assassinato. Você não acha que eu matei a velha pra gastar o meu dinheiro com você, né?
I love when it rains, moving on dirt in the ground, when the soul sing the blues, when my fingers are proud. Every time I look in the mirror and cry, my baby let me down again and again. How I can be so stupid, I can't understand. You move my heart like my feet and suggest my sound streams so loud that you can't list the best. And I know, 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 and I know. Just the same glass, just the same whiskey the Jack knows how to do. My nights are full of people, strangers in the bar. And I know, 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 and I know. I know that your love is sick, and my whiskey is my medicine. And I know, and I know, and I know, and I know. And I know, and I know, and I know, and I know. And you know, when my time has come, I will make you pay. The hell will call me. It's better take my hand and pray.